Paz e bem, bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje. Eu gostaria de lembrar a você hoje que dia 4 de agosto nós celebramos aí como tradição na igreja, Dia do Padre, né? Então, se você aí está com o seu na sua paróquia, na sua comunidade, tem seu pároco aí, então tem parabéns para ele, mande uma mensagem, reze por ele, tá bom? Isso ajuda e amadurece a comunidade, o sentido ministerial, né? É o dom de Deus dado para a multiplicação, para a celebração dos sacramentos. Então é uma graça, né, ter um padre aí na sua comunidade. Então agradeça a Deus, reze por ele, né? Um homem que luta no dia a dia, nos seus altos e baixos, mas também precisa do auxílio da comunidade, né? Muito bem, hoje então é memória de São João Maria Vianney, presbítero. E nossa leitura de hoje do Evangelho do dia, dessa segunda-feira, é Mateus, 14, 13 e 21. Mateus capítulo 14, 13 a 21. Vai dizer o texto. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui dá para a gente meditar bastante, né? Eu falo para você, quando você vai fazer essas meditações aí pessoais, você leia, fique tranquilo, dê uma respirada, né? Leia de novo, tente se colocar vendo essas cenas neste lugar, né? Como se estivesse vivendo aquilo. Muito bem, aqui no início tem a informação que logo depois da morte de João Batista, Jesus partiu de barco para um lugar deserto e afastado. A questão da solidão, da oração, da intimidade com o Senhor, isso é muito presente, né, na Sagrada Escritura. Então é necessário a gente desenvolver a capacidade de a gente ficar sozinho com Deus, né? Sozinho eu estou falando sem companhia, sem também companhia, né? Sem companhia deste celular. Nesse sentido de, eu sei que hoje, né, as pessoas, eu falo isso, as pessoas às vezes não entendem. Não estou dizendo que a gente não possa usar o celular, por exemplo, aqui eu estou vendo aqui o liturgia, né? Que tem aqui toda a liturgia do dia, tem a questão dos salmos, dá para rezar aqui, né? A liturgia das horas, muito bem organizado. E liturgia, tá? Depois só você procurar no seu Android ou iOS e eu acho que é R$ 24, é um pagamento único e você tem tudo isso organizado, né? Da CNBB, tudo certinho. Quando eu falo usar, a gente pode usar o celular, mas olha, eu estou aqui com você meditando o Evangelho. Então o que eu faço? Eu coloco aqui não perturbe, né, ou modo avião, ou seja, o celular se transforma, vamos dizer assim, nesse texto bíblico que eu posso ter acesso todos os dias, fazer a minha meditação. O que eu não posso fazer, a não ser que tenha alguma coisa de emergência, que eu tenho que ficar esperando mensagem, né?
é deixar ele ligado e eu recebendo mensagem. Aí não tem jeito, né? Aí não é solidão. Outra coisa também é a necessidade de entrar no quarto, né? Feche sua porta, fique em silêncio. Estou dizendo só o quarto, né? Um quarto aqui é uma imagem, mas é estar com Deus na intimidade, né? E Jesus tem vários momentos disso, em momentos fortes. Aqui da morte de João Batista, mas na escolha dos 12, em momentos de desafios, antes da prisão, Jesus reza, né? Na solidão, vigie comigo, ele vai e afasta um pouco, fica sozinho. Isso é necessário. Hoje em dia a gente está tão difícil aguentar a solidão, né? A gente sempre quer uma distração, isso é muito perigoso. Mas quando Jesus percebe que essa multidão aqui no texto está voltando, ele enche de compaixão. E ele fala uma coisa interessante quando os discípulos pede para ele despedir, né, as multidões. E ele vai dizer aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Aí os discípulos falam assim, não temos condição, né? Quem somos nós? Não temos nada, olha só o que nós temos. Aqui, talvez podemos ler, né? Fazer uma leitura assim, no sentido alegórico, ou mesmo pastoral, dizendo assim, olha, os discípulos ainda não estavam preparados, não ainda capacitados para entender que eles fariam a mesma missão que Jesus estava ali fazendo, convidando eles, né, a fazer, e Jesus fazia. Então, lembra da outra passagem? Vai dizer, olha, vocês farão essas coisas e coisas maiores ainda. Pois é, os discípulos ainda não entenderam ainda. Dai vós mesmos de comer, né? Nessa leitura que eu estou fazendo. Aí, Jesus, como mestre, né, como Senhor, vai ensinar esses discípulos. Só temos aqui 2 pães, né? Aliás, 5 pães e 2 peixes. Trazei-os aqui. Então, essa multiplicação movido pela compaixão. Lembra? Jesus estava na solidão, viu as multidões, movido por compaixão, inicia a multiplicação. Então, você pensa que a vida de intimidade com Deus, desafios, compaixão, sensibilidade, né? O que estava acontecendo com aquele povo, e aí a realização deste sinal. Então, é interessante também que ele deu aos discípulos, né? Aqui, presta atenção. Em seguida, partiu os pães e o deu a seus discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Percebe? Que Jesus, ele faz e dá aos discípulos. Agora vai, né? Entrega. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E do restante recolheram 12. O número 12 vai se repetir na Sagrada Escritura. Então, esse sinal das 12 tribos, né? 12 estrelas na cabeça da mulher. Também número 12 nesse sentido de completude. Então, foi realizado. E os que haviam comido eram muitos, era uma multidão faminta. Era como ovelhas sem pastor. Então, Jesus alimenta essa multidão. Mas não só a multidão, alimenta também essa liderança que está nascendo. Então, nós celebramos hoje o dia do Padre. O Padre alimenta do Senhor, o Senhor concede a ele o ministério e ele deve distribuir o pão, né? Deve distribuir a Eucaristia, também distribuir os demais sacramentos para o bem da igreja. Então, o sacerdote é como esses discípulos aqui, né, que recebe do Senhor a graça e é preciso levar e multiplicar, né? Olha só que bonito, né? Então, nesse dia, reze pelo seu sacerdote, cuide bem do seu sacerdote, por favor. Tá? Não queira, gente, por favor, não queira que ele seja semelhante ao influencer, né, aqui do YouTube. Não faz isso, né? Cuide bem do seu sacerdote, do seu pároco, reze por ele. No aniversário, né? Isso não é bajulação, não, tá? Isso é reconhecimento do trabalho. Assim como nós reconhecemos o Dia dos Pais, Dia das Mães, também o Dia do Padre. É necessário a gente cuidar dos nossos padres. São homens que têm seus limites, né? Têm seus altos e baixos. Então nós precisamos cuidar bem dos nossos sacerdotes. Lembra sempre disso, viu? Manda um alô, manda uma mensagem, vai pessoalmente, leva um presente, se puder.
né? Porque isso faz bem, isso ajuda ele a perseverar. Ah, eu falei, ele tem que ser forte, ele não precisa nada disso. Não, isso é falta de caridade, viu? É falta de caridade, tá bom? Abraço com Deus, espero que tenha ajudado na sua meditação. Deus te abençoe. Tchau.